individual, quais os equipamentos necessários para me executar a minha tarefa. A NR18, que é a norma da construção civil, algumas questões que são pertinentes a trabalho em altura e linha de vida. A norma regulamentadora número 1, que são as disposições gerais, e algumas normas complementares, né, que são as NBRs, que a sigla de norma brasileira regulamentada. Tá? E acesso à guarda, qualificação do profissional, enfim. Essa semana, pessoal, a gente vai progredir um pouquinho, falando sobre o quê? Sobre o gerenciamento de riscos e resgate de vítimas suspensas. Tá? O que é esse resgate de vítimas suspensas? Uma coisa, uma situação, uma cena, é eu executar um resgate, um acidente de trânsito, de um mal súbito, outra coisa, completamente diferente, os critérios mudam, eu fazer um resgate à altura. É muito mais complicado. Então, requer, inclusive, um treinamento específico para resgate à altura. Não é verdade? Justamente porque os critérios mudam. Tá? E o plano de gestão, um plano diretor de segurança dentro do ambiente de vocês. Tá? Isso serve para mim, que sou técnico da empresa, né? E para a empresa em geral. Tá? Então, a título de conhecimento, eu vou passar um pouquinho da norma para vocês ainda, né? O requisito 35.6 da norma diz o seguinte, ó, emergência e salvamento, é o título desse requisito. O empregador deve disponibilizar uma equipe de resposta em caso de emergência no trabalho em altura. Aí o requisito seguinte diz, a equipe deve ser própria, pode ser o senhor ser treinado, o senhor ser treinado dentro da equipe, ou pode ser externo. E essa é uma prerrogativa que fica a critério do empregador. Tá? Própria ou com os trabalhadores que executam o trabalho em altura, né, nas funções características das atividades. Primeiramente, a premissa de que você conhece a atividade. Isso já é 80% do caminho rodado. Eu conheço a atividade que eu exerço. Aí, com a capacidade a mais de fazer um resgate à altura. Certo? O empregador deve assegurar também que a equipe possua recursos necessários para a resposta de emergência. Certo? Em uma equipe de resgate, quais que são os dois pilares importantes? Primeiramente, o recurso humano. Ou seja, nós que somos recursos humanos. Né? Segundo, recursos técnicos. O que seja, a todo o equipamento que eu vou precisar para utilizar para fazer um resgate a uma vítima. Certo? E por último, treinamento. Senhor Nilson, sai lá fora, senhor Nilson. Treinamento e capacitação. Que é importante. Um pouquinho do organograma aqui, como funciona, pessoal. Esse plano aí tem que ter um plano formal também, tá? Isso é um plano formal, é um documento formal onde eu tenho descrito possíveis situações de risco, de acidentes que podem ocorrer na minha planta, na minha construção, e quais são as respostas para cada tipo de acidente, para cada trauma, para cada mal súbito. Então, o levantamento dos riscos são os primeiros passos, tá? A identificação do perigo, a avaliação do risco, a redução do risco, aí sim, o plano de emergência e o treinamento. Então, não parto já para o treinamento como uma solução final. Eu tenho que fazer todo esse levantamento, eu tenho que fazer o meu plano de emergência, que é um documento formal, e a partir do plano de emergência eu efetuar o treinamento. Porque o treinamento, a base do treinamento é justamente o plano de emergência. Eu não posso pegar um documento, por exemplo, de outra empresa lá, então vou otimizar o meu tempo, vou pegar o treinamento da Odebrecht, por exemplo. Vou pegar esse documento da internet aqui, vou fazer o documento e vai servir para a gente também. Não. Esse documento base de resposta à emergência tem que ser feito nas características que a obra se encontra onde você trabalha. Então é um levantamento que é um pouquinho demorado, porém é eficaz. Aí sim a gente faz o treinamento. E assim as intervenções. A partir do momento que tem o plano de ação emergencial, eu tenho aqui o organograma de acionamento, avaliação, imobilização, resposta e recuperação. Isso são o gerenciamento de risco, que a gente chama de gerenciamento de risco, e plano de contingência. Previstos, prerrogativa da NR35 para os senhores trabalhadores. Então tem aqui uma figurinha ilustrativa, né? Acionando o socorro, a equipe de resgate, né? A avaliação da cena e o primeiro socorro.
Lembrando o seguinte, pessoal, primeiro socorro não é todo mundo que tem aptidão. Às vezes a pessoa não pode ver sangue, né? E, tem uma predisposição de ver sangue de ninguém, ou não tem habilidade, não se julga, abre bastante para fazer o socorro de uma vítima. Mas tudo isso é capacitação. Tudo isso tem um pouquinho de vocação por trás também. Mas se você tiver vontade, aprende. Não é uma coisa tão difícil assim. Mais difícil é o que vocês estão fazendo hoje, um edifício desse tamanho. É complicado. Requer muito mais técnica do que, né, você poder fazer um socorro a uma vítima. E se você aprender o protocolo certinho de socorro, você leva isso não só para o teu... Não fica com você. O conhecimento, veja bem, até o colega perguntou sobre certificação. Eu gostei da pergunta dele. O conhecimento, senhores, você leva na sua cabeça, para onde você for. Não é verdade? Vai além de documento formal de certificação. Você pode usar o atendimento emergencial dentro da sua casa. Você pode usar no socorro de um amigo. Os seus familiares numa situação difícil. Então, eu acho que é importante, inclusive, seria uma matéria importante de ensino fundamental. Né? Logo no início ali, o pessoal já tem uma noção boa de primeiro socorro. É uma coisa que a gente usa no dia a dia. Porque em casa a gente se acidenta também ou não se acidenta. Né? A gente pode ter um mal súbito com um parente, com a mãe, com a irmã, com a filha? Pode. Então, nada mais justo que, né, essa fosse até uma matéria incluída no currículo do ensino fundamental aí do básico. E o planejamento, senhores. O planejamento em altura. Ó. No requisito 35.4.6 da norma, diz o seguinte, ó, para atividades rotineiras de trabalho em altura, a análise de risco pode estar contemplada, né, no respectivo procedimento operacional. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Eu tenho o plano de ação emergencial e eu tenho um documento que ensina eu montar de forma correta o andaime, isso já é um trabalho de rotina, ou o balancinho também de forma correta. Quais são as especificações corretas? Certo? É uma receita que a norma dá. No item seguinte aqui, os procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura devem conter no mínimo, isso é uma informação técnica, tá? Deveres e requisitos da tarefa. Opa, minha tarefa qualquer e qual que é o requisito técnico que eu tenho que ter para avaliar essa tarefa. Ó, orientações administrativas, detalhamento da tarefa. Ó, eu montei esse andando para fazer que tipo de serviço? E aí tem o líder, tem o técnico, tem o mestre que vai ajudar a descrever nesse procedimento junto com o técnico de segurança do trabalho. Condições impeditivas. Espera lá, o que esse negócio é condições impeditivas? Na minha análise da tarefa, poxa vida, eu estou montando esse andaime próximo de uma linha energizada. Vamos colocar isso como uma situação. Não pode. Então, opa,